Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao programa Papo de Loba, onde eu te ensino a treinar a sua mente para se sentir muito mais autoconfiante e poder gerenciar melhor a sua vida, fazer as transformações que você sente que precisa. Meu nome é Juliana Pinheiro, eu sou psicóloga e o tema de hoje é: você tem medo de ser autoconfiante e parecer arrogante para as outras pessoas? Vem comigo! Muito bem-vinda, Mulher Loba, como você está? Hoje nós vamos falar sobre esse tema importantíssimo que é a autoconfiança e a arrogância, que muitas vezes, por acreditarmos que a arrogância é a autoconfiança, a gente tem esses significados muito atrelados, a gente pode se boicotar em relação à construção da nossa autoconfiança. Porque quem é que quer parecer arrogante para as outras pessoas, né? Ninguém. A gente quer parecer simpática, a gente quer se relacionar, a gente quer ser acessível, a gente quer estar no meio das outras pessoas. Então, o quanto que essa arrogância nos afasta e a autoconfiança nos aproxima, porque quando a gente tem medo, quando a gente tem insegurança de quem somos, do que falar, de como se impor, a gente não se relaciona, a gente vai pro casulo, né? Quantas vezes você, por falta de autoconfiança, deixou de conversar com pessoas legais, de fazer amizades, de fazer perguntas, por exemplo, numa palestra, numa escola. Então, quanto a autoconfiança nos ajuda a nos desenvolvermos, né, a crescermos no sentido de expandir, de conhecer pessoas, adquirir conhecimento e se realizar. Então, vamos lá. Por que eu tô aqui? Meu propósito de trabalho hoje é despertar mulheres, é trazer essa consciência para a alma da mulher, porque a gente fica muito no mental, a gente fica muito para fora, a gente vive a nossa vida olhando para o que o mundo pede de nós e nós estamos sempre treinadas a fazer aquilo que as pessoas esperam, o que a sociedade espera. Então a gente tem um script de vida para a gente poder realizar conforme a sociedade. Muitas vezes a gente não tem tempo e nem foi criado esse ambiente, essa dinâmica de olhar para dentro, olhar para as nossas virtudes, olhar para as nossas habilidades e olhar também para aquilo que ainda falta desenvolver. E tá tudo certo. Isso é ter autoconfiança. É se conhecer ao ponto de saber o que eu tenho de legal e o que eu preciso aprimorar. Mas o meu propósito de vida, o meu propósito de trabalho aqui é tirar essas crenças limitantes que nós temos, que nós construímos durante a nossa infância, durante a nossa adolescência e até a nossa fase adulta, né? Então, quanto que todas essas crenças enraizadas vão nos sufocando, vão tirando o nosso brilho e a nossa potência. Então, eu tô aqui para te mostrar essas crenças e fazer com que você consiga tirar esse óculos pesado, embaçado, cheio de crenças limitantes e negativas a seu respeito e realmente colocar esse óculos da autoconfiança, porque quem tem autoconfiança é porque se enxerga, é porque se aprecia, reconhece as suas habilidades, reconhece também os seus defeitos, né? Aquilo que ainda falta aprimorar, mas tem total clareza de tudo isso. Então, a gente, por conta da nossa vida corrida, por conta de querermos alcançar as expectativas do mundo, das pessoas que falaram que isso é o correto, essa é a forma certa de viver, muitas vezes a gente não tem tempo e nem foi criado esse ambiente, essa dinâmica de olhar para dentro, olhar para as nossas virtudes, olhar para as nossas habilidades e olhar também para aquilo que ainda falta desenvolver. E tá tudo certo. Isso é ter autoconfiança. É se conhecer ao ponto de saber o que eu tenho de legal e o que eu preciso aprimorar.
Eu vejo na minha prática clínica com as minhas pacientes, eu vejo isso muito presente. Como a gente carrega crenças, dificuldades, dinâmicas mentais que aprendemos na nossa casa, no grupo social em que fomos inseridos e que são limitantes, que são boicotadores da realização da nossa alma. Então, a mulher ela chega no consultório, ela chega no consultório conflituosa entre o que a alma dela está pedindo, o que a alma dela anseia, ela sente alguma coisa, ela ainda não sabe o distinguir, versus o que ela precisa fazer, o que ela tem que fazer. Então tudo isso acaba causando uma grande confusão interna e ela, acostumada a sempre responder ao que o mundo pede, ela pouco vê as próprias habilidades. Então, se a gente pouco vê as nossas próprias habilidades, se a gente pouco olha para aquilo que pode florescer, que é genuíno, que é verdadeiro, a gente não tem como ter autoconfiança. E aí, o que acontece? A gente, para parecer autoconfiante, a gente vai para esse outro lugar, que é a arrogância, né? Que é aquela pessoa que finge que é autoconfiante, mas não é. É a pessoa que finge que entende, que está cheia de si, que confia nos teus atributos, mas normalmente ela não confia. Além dele parecer autoconfiante, ele precisa diminuir muitas vezes a outra pessoa, diminuir a habilidade do outro. E quem é autoconfiante não precisa. Por quê? Porque a pessoa que é autoconfiante, ela já entrou em contato com a sua verdade, ela já aceitou que a sua verdade pode ser diferente da do outro e tá tudo certo. Então, quando a pessoa compreende essa dinâmica, não há competição. Não tem por que você diminuir o outro para poder aparecer. Não tem por que você rechaçar a habilidade, o brilho da outra pessoa para você poder sobressair. Não, porque você compreendeu e profundamente que a sua essência, que o seu brilho, que a sua dinâmica é única e que da outra pessoa também. Então não há competição, há espaço para todo mundo brilhar, há espaço para todo mundo ser, para todo mundo deixar vir à tona. Agora, na nossa sociedade, ficou muito enraizado, está muito enraizado, que nós temos que fazer a mesma coisa, todo mundo tem que falar do mesmo jeito. Se você é psicóloga, por exemplo, você tem que ter uma postura X, igual a todas as outras psicólogas. Se você, por exemplo, é uma professora, como assim uma professora age dessa forma? Você deveria ser mais calma, você deveria ser mais empática, né? Ah, você é uma pessoa que trabalha com o sagrado feminino, por exemplo. Ah, então uma pessoa que trabalha com o sagrado feminino, ela precisa ser doce, ela precisa falar manso, ela precisa ter essa calma, esse acolhimento sempre. Não, gente, né? A gente pode falar do sagrado feminino, a gente pode manifestar o sagrado feminino, o arquétipo, em diversas faces, na nossa face única. Mas como a gente carrega essa ideia de que para a gente poder caber numa caixa, a gente precisa se limitar e se moldar aquilo. Então, a autoconfiança, ela tem essa base de você aceitar a tua própria dinâmica, de você aceitar quem você é, a sua essência, para daí sim você compreender o que você tem de brilho e o que você ainda tem de sombra, para a partir disso poder gerenciar, ter clareza de quem você é, ter clareza dos teus pontos fracos. Por exemplo, esses dias eu tive uma paciente que estava incomodada porque a família do namorado não gostava dela. E ela chegou, né, à conclusão que nós precisamos trabalhar essa autoconfiança, mas até lá ela precisa se afastar, ela precisa ficar na dela. O que é isso? É autoconfiança, é autoconhecimento. Ela sabe que se ela for ali, ela vai se sentir muito rejeitada. Por quê?
Tem essa questão da rejeição das pessoas? Tem. Mas também tem uma questão de rejeição que está intrínseca a nós, que está enraizada a nós, na nossa infância. Quantas vezes nós não fomos rejeitados na escola, na família, do povo falar que fulano é melhor do que você? Quantas vezes? Então tudo isso, gente, está enraizado no nosso inconsciente. Tudo isso vem à tona quando gatilhos acontecem de rejeição. Você às vezes não fica mal porque te rejeitaram num determinado momento. Você fica mal porque aquilo também, além de ter acontecido, acionam gatilhos de rejeições anteriores, de rejeições da infância, da adolescência. Então, quantas vezes a gente foi rejeitado na escola, sofreu bullying, quantas vezes? Então é importante, essa menina, ela conseguiu enxergar tudo isso, mesmo ainda não tendo essa autoconfiança, essa estrutura ainda, porque a gente vai precisar trabalhar, a gente vai precisar olhar para várias coisas, a gente vai precisar olhar para pai, para mãe, enfim, todo mundo precisa disso. Mas ela já teve a coragem de admitir: não tenho condições emocionais e psicológicas para estar nesse lugar, e tá tudo certo, tá ótimo, olha que maravilha. Ela já tá, além de estar trabalhando a autoconfiança, autoconhecimento, ela também tá trabalhando e exercitando o autocuidado. O que é o autocuidado? É você ser a sua própria mãe, é você, cuidar de si. Não, eu não tenho condições emocionais para estar naquele lugar. Eu não tenho condições emocionais de estar com essas pessoas que me rejeitam. E tá tudo certo. Eu vou me preservar. Mas não é se preservar indo pro casulo, né? Como a gente faz. Então eu não quero mais contato com o mundo, não quero mais contato com as pessoas, eu vou me enclausurar aqui, eu vou me esconder. Não, é sim reconhecer que agora, nesse momento, eu não tenho condições emocionais, isso vai me machucar muito, vai acionar gatilhos que às vezes eu nem conheço, traz autoconhecimento. Eu continuo buscando em mim aquilo que aciona, os meus gatilhos. O porquê que eu tenho esse sentimento? Da onde que ele veio? Então ela já tem inteligência emocional para poder lidar com essa situação. E tudo isso é o quê? Vem trazendo autoconfiança. Por quê? Porque você entende o seu processo interno, você entende, você está de bem com a tua dinâmica interna, com o processo que você está vivendo. Você não fica mais lutando contra você. Porque eu tinha que me forçar para ir, para agradar o parceiro. Não, se ele é seu parceiro, ele vai compreender. E ele vai compreender a partir do momento em que você tiver clareza para poder passar essa dinâmica interna. Porque às vezes a gente passa que a gente só não quer ir, aí a outra pessoa acha que você está rejeitando ela, que você está rejeitando a família, que você está rejeitando o relacionamento, e na verdade não é isso. Então olha que importante a gente ter a clareza, de não, realmente eu não vou, porque eu ainda não tenho estrutura emocional para isso, para poder chegar num lugar e ser rejeitada e ficar tudo bem, Eu acho que ninguém tem, mas tudo isso fica muito mais intensificado quando nós não sabemos, não conhecemos a raiz desses gatilhos, o que acionam esses gatilhos. Então, isso já é um grande passo de autocuidado, de autoconhecimento. E claro, não é todo mundo que consegue chegar nesse lugar, de admitir que realmente não consegue e tá tudo certo, e ao mesmo tempo buscar, os recursos necessários para que eu me fortaleça, para que eu me conheça e para que eu me estruture novamente, para um dia, a gente poder ir, eu receber essa rejeição toda e ficar bem, e não sair destruída, não sair me sentindo mal, me sentindo rejeitada, me sentindo menos, mas sair entendendo, a dinâmica das pessoas, o porquê que elas fazem isso, e ancorada em quem eu sou, na minha vida, na minha família, em outras coisas que eu tenho estruturadas já na minha vida, que eu gerencio e que eu não deixo para lá. Mas nem sempre é assim. A maioria das pessoas
tem essa dificuldade de admitir, de enxergar. Então a pessoa passa pela dor e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até chegar no momento, depois de muita dor, depois de repetir essas dinâmicas mentais, né, que o Freud já chamava de neurose, essa repetição neurótica de dinâmica mental, de comportamento, sem olhar com clareza para isso. E aí a gente fica o quê? A gente fica fraca, né? A gente fica sem controle, a gente fica achando que somos essa folha ao vento, né? Que a gente depende, o ambiente é que nos coordena, o ambiente é que nos orienta, o ambiente orienta o meu mundo interno, ao invés de eu orientar o meu mundo interno e a partir disso construir bases para lidar com esse mundo externo. Nos traz. Então, meu papel aqui é te mostrar cada vez mais, uma forma mais rápida de você se estruturar e voltar a ser a gerente da tua vida, voltar a administrar as suas emoções e não ser administrada por elas, pelo meio, pelo que as pessoas fazem ou até por esses gatilhos mentais que acontecem na nossa vida e até por esses gatilhos mentais que as pessoas, que as situações acionam e quando a gente vê, vem aquele tsunami de emoções que você olha e você fala, gente, mas por que eu tô sentindo tudo isso? Não precisava sentir tudo isso, não precisava me desesperar tanto, mas não é a situação de fato que faz você se desesperar, que faz você ficar mal. A situação, sim, ela tem uma potência, mas ela aciona gatilhos mentais de outras situações. E aí muitas vezes a gente fica nesse lugar da abandonada, né? Então a mulher que não tem autoconfiança, que tem medo de ser essa mulher arrogante, ela fica nesse lugar da abandonada. Então, ninguém gosta de mim. E aí essa mulher, ela poderia pensar, eu tô sendo arrogante, eu não quero ir, será que as pessoas vão pensar mal de mim por eu não ir? Será que elas vão achar que eu sou metida ou que eu não tenho capacidade de lidar com a situação ou que eu não sou forte o suficiente? Não, você já está sendo forte o suficiente pelo fato de você reconhecer os seus limites. Isso traz autoconfiança. Ou você queria ir lá ser jogada aos leões, né? Então, não. Então, para mostrar que eu sou forte, para mostrar que eu consigo lidar com a situação, para mostrar que eu sou autoconfiante, eu vou e mostro e dou a cara a tapa. Tá, e destruída por dentro, vale a pena? Destruída por dentro? Não vale a pena. Vale muito mais a pena você olhar para a sua dinâmica, você tá de bem com o seu processo, se autoconhecer e não mais se deixar, se abandonar. A gente é muito abandonado, a gente abandona a nossa vida, a gente abandona o que a gente quer, né? E aí a gente chora e acha e fala que as outras pessoas que nos abandonaram, sendo que a gente que se abandonou, né? Então abandonou os nossos princípios, abandonou a nossa dinâmica interna, abandonou a nossa criança que chora porque foi rejeitada lá atrás, abandonou, você abandonou essa criança que tá lá chorando, que ainda tá sendo rejeitada. E sabe o que você está fazendo? Você deixa ela de lado e vai pagar de bonita para mostrar para os outros que você é forte. Você deixa essa criança chorando de lado e vai pagar de bonita para mostrar para as outras pessoas que você consegue lidar, para mostrar para as outras pessoas que você é forte, para parecer para as outras pessoas que você é autoconfiante. Mas você não é autoconfiante, porque quando você chega em casa você chora no travesseiro. Você não é autoconfiante, porque a sua criança ainda está gritando por atenção. Mas não é pela atenção das outras pessoas, é pela tua atenção. É para você pegar essa criança, olhar para ela e perguntar o que você precisa, o que você quer e o que eu posso fazer por você. Isso é ter autoconfiança. Isso é ser essa mulher madura internamente, lá dentro de casa, lá no travesseiro, não para as outras pessoas verem. Porque se você se estruturar dentro da tua casa, lá na tua intimidade, a autoconfiança ela vai ser um reflexo da tua verdade. E aí você não vai parecer arrogante para as outras pessoas, porque a arrogância é essa manipulação.
Essa manipulação que a gente faz para mostrar para o outro que você é poderosa, que você é autoconfiante, que você conversa com várias pessoas, que você é a popular, que você... E aí à noite chora no travesseiro. E aí nas redes sociais chora ao ver as outras pessoas, ao invés de falar, olha que legal, essa pessoa está tendo sucesso, olha que legal, essa pessoa está crescendo. Por quê? Porque você ainda está num lugar de competir com o outro. Você ainda está num lugar que você não entendeu que o brilho da outra é único e o teu também é único. Mas se você ainda está olhando para a outra, é porque você ainda não está prestando atenção no teu brilho. E isso acontece porque, normalmente, nas nossas famílias, nossos pais não deram esse espaço para que a gente pudesse olhar para as nossas habilidades, para que a gente pudesse olhar para aquilo que é único em nós. As famílias, elas impõem, muitas vezes, aquelas que são mais estruturadas, entre aspas, né? Aquelas que tiveram pai, mãe ou familiares para cuidar, digamos, mais estruturadas, né, entre muitas aspas, estruturadas para fora, porque muitas vezes lá dentro na intimidade não tinha nada de estruturado. Muitas vezes os pais impõem o que você deve ser, o que você deve fazer. Nem sempre isso é explícito, isso pode ser implícito também. Quando a gente ouve os pais ou os familiares falando mal de uma outra pessoa. Então, quer dizer, você pensa, bom, isso daí eles não vão querer que eu seja. Isso daí eles não vão aprovar que eu faça, então não vou fazer. A gente vai percebendo essas nuances e dentro disso a gente vai construindo o nosso ser, a gente vai construindo a nossa personalidade, a gente vai construindo as nossas dinâmicas mentais. E isso é tudo muito inconsciente, isso é tudo muito automático. E a gente só vai perceber isso lá na frente, lá na fase adulta. Quando você vê que os seus relacionamentos não vão pra frente, quando você vê que você não consegue se impor, que você não consegue dar limites, que você não consegue dizer não, que você não consegue, você não tem coragem de romper certos ciclos na tua vida para poder avançar. Por quê? Porque faltou esse olhar na infância. Os pais, os familiares, as pessoas que cuidaram de nós, eles não tiveram, até porque eles não receberam isso. Antigamente, nas outras gerações, nas gerações mais antigas, a gente tinha muito essa questão de sobrevivência. O que dá certo e o que não dá certo. O que dá certo é isso, é você ser isso, isso, isso e isso. É você se comportar assim, 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 assado. Ponto final. Tudo que for diferente disso não vai te levar para o sucesso, vai te levar para a ruína. Então, nós, crianças, com medo, precisando de cuidados, precisando de orientação, então nós olhamos para esses adultos que nos direcionam, esses adultos que nos orientam, e olhamos para eles como grandes sábios. Por quê? Porque eles têm mais tempo de vida, porque eles têm mais experiência. E a gente, com medo de sofrer, a gente acaba cumprindo aquele script que nos foi imposto de forma explícita e de forma implícita. Então é assim que nós criamos as nossas dinâmicas. E olhando para a tua dinâmica, como é que foi? Você teve espaço de explorar o teu talento, o teu brilho, a tua verdade, quem você é? Muitas vezes não, muitas vezes não. Muitas vezes a gente foi abafado para poder caber em determinados lugares. Sei lá, a minha família antigamente ia num grupo social que acreditava nisso. E aí, para eu me encaixar, eu tinha que me vestir assim, assim, assado, falar assim, assim, assado, usar o cabelo assim, assim, assado. E o quanto a minha vontade de cortar o cabelo, o quanto a minha vontade de não... A minha mãe queria que eu pintasse as unhas, eu não gostava de pintar as unhas, mas eu tinha que pintar para poder agradar a minha mãe. Quantas vezes eu ouvi isso de paciente? Quantas vezes eu ouvi de paciente, a minha mãe não cuidava, por medo, né, também muitas vezes de que acontecesse alguma coisa comigo, de que eu fosse abusada, de que eu fosse invadida de alguma maneira, eu não podia usar batom vermelho, eu não podia usar uma roupa que eu queria, que expressava a minha individualidade. Então tudo isso foi abafando a nossa verdade.
E aí a gente foi se colocando nesse lugar de que tenho que fazer tudo igual a todo mundo. Então, se eu trabalho como psicóloga, eu tenho que falar assim, assim, assado. Se eu trabalho com sagrado feminino, eu tenho que falar doce, baixinho, para poder expressar o feminino. Né? Então, se eu trabalho como advogada, eu tenho que ter uma atitude, uma postura assim, assim, assado. Claro que algumas questões arquetípicas, por exemplo, da nossa profissão, elas nos atravessam. E até por esses motivos que a gente escolheu a tal da profissão. Mas não precisa ser todo mundo da mesma forma, não precisa se expressar do mesmo jeito. O bonito da vida é isso, é a gente se expressar da nossa forma, mas o quanto que nos faltou esse ambiente, né, esse espaço e esse acolhimento da nossa expressão, da nossa verdade, da nossa essência. E aí a gente vai fazendo as coisas, né, gente, por obrigação. Então eu tenho que trabalhar para conquistar isso, isso, isso e isso, né? Então não tem gosto. Né? Como a gente era criança, quando a gente era criança, as coisas tinham mais gosto. Lembra quando você chupava um sorvete, o gosto que tinha aquele sorvete? Podia ser o sorvete mais barato ali da praia, uma casquinha, uma coisa, gente, né? Uma coisa sem muito luxo, mas como era gostoso desfrutar daquele sorvete, era uma viagem aquele sorvete. Né? Quando você, por exemplo, comprava uma roupa nova, ganhava uma roupa nova, nossa, você passava a mão na roupa, você vestia a roupa, você se achava linda com a roupa, né? As crianças, quando a gente é criança, a gente fica com a roupa 2, 3, 4, 5 dias curtindo aquela roupa, porque ela é a expressão, né, daquela fantasia de quem eu sou. Que delícia! Hoje não, hoje você tem as suas roupas, você coloca, se olha no espelho, se acha feia, aquela roupa já não te traduz, aquela roupa não te representa, e você coloca a roupa, você compra a roupa, você deixa a roupa no armário, você não sabe que roupa vestir, você pergunta para a amiga, você precisa ligar para a amiga para perguntar, mandar foto, você precisa mandar foto para a amiga para mostrar a roupa que você tá, para ela dizer se aquela roupa ficou boa em você. Sendo que você parece que não tem a capacidade de conseguir, como se você não tivesse a capacidade de julgar se aquela roupa faz sentido para você ou não, se ela te representa, se ela traduz a tua essência, se ela traduz quem você é, se ela passa a mensagem do teu ser para as outras pessoas. Não, você liga, você manda mensagem para a amiga para perguntar, você manda foto para perguntar qual roupa você acha que eu tenho que vestir hoje. Então, quer dizer, o centro está no outro, não está em nós. O centro, o olhar, né, está no outro. O termômetro você entregou, o controle remoto você entrega na mão da outra pessoa. Então isso mostra o quanto a gente está desconectado. Os nossos pais, as nossas mães, elas não nos ensinaram, né, a vestir a roupa conforme você está sentindo. Isso é um treino. Isso é um treino. É claro que a criança vai vestir uma roupa esquisita. Ela está treinando, ela está aprendendo. Ela está aprendendo o que é ouvir a própria alma. Mas a mãe não. A mãe tesoura isso e fala: vai vestir o vestidinho bonito, de laço, que eu quero que você vista, porque o evento é assim, assim, assado. E não é uma vez que isso acontece, é todo dia. É podação da tua essência todo santo dia. Dia após dia. E aí a gente sai dessa dinâmica, muitas vezes, dos pais, mas os pais não saem de dentro de nós. Essa dinâmica de que eu tenho que fazer as coisas bonitinho todos os dias, fica enraizado. E a gente continua nessa neurose psíquica nos podando. Não tem mais mãe e pai para podar, é a gente que se poda. Não tem mais mãe e pai. É nós que nos podamos. É nós que não deixamos a nossa criança abrir o guarda-roupa e falar: ah, que roupa que eu tô com vontade de vestir hoje? Nossa, o que me traduz hoje? O que eu tô sentindo hoje? Que cor me representa? Não. Não. A gente vai para esse lugar de eu tenho que vestir isso porque eu preciso mostrar isso e, né, eu vou para uma festa, eu vou para um evento, então quanto que isso demonstra a nossa desconexão com a nossa alma?
E isso tudo a gente está falando do quê? A gente está falando de autoconfiança. Eu estou te dando exemplos para você enxergar como tá. E aí a gente entra numa dinâmica do perfeccionismo. Porque tem que ser assim. Porque tem que ser assado. Igual fulano, igual Beltrano. O perfeccionismo. E a gente nunca tá satisfeito com quem a gente é, com a nossa expressão. Parece que fica aqui uma vozinha na nossa cabeça. Falando, porque você não devia ter agido assim, viu? Olha, aquilo lá que você falou, fulana vai pensar assim, assim, assado. Será que você deveria ter falado isso? Será que você deveria ter agido assim? A tua cabeça não para, ela fica ali falando pra você, te dirigindo, te julgando. E esse julgamento muitas vezes se externaliza no sentido de você ser também uma grande julgadora, você também apontar o dedo para as pessoas, você também querer ditar o que é certo, o que é errado na vida dos outros. Porque esse julgamento está aí dentro da tua mente, te dirigindo, dizendo para você, te julgando que aquele comportamento que você fez está errado. Né? Ou você falou isso, o que as pessoas vão pensar? Será que você não deveria ter feito de uma outra forma? Não deveria. Eu fui e fiz o que deu para fazer. Eu fui e falei o que deu para falar. Não tinha como fazer de outra forma. Eu estava fazendo o meu melhor. Entende? Então essas vozes, elas ficam na nossa cabeça. E depende da nossa administração interna para não se deixar levar por isso. O que são essas vozes? São as dinâmicas mentais criadas da infância, na infância e na adolescência. Na nossa vida. E a gente vai reforçando, e aquela voz vem e fala, e aquela voz vem e fala. Então, o quanto que a gente está olhando para essa dinâmica vai mostrar o quanto vai ser primordial, o quanto a gente olhar, o quanto a gente está olhando para essa dinâmica vai nos mostrar, vai nos enriquecer, vai nos fortalecer na nossa autoconfiança. E aí a gente não precisa ser arrogante. Porque a gente está na verdade. Porque a gente está com a realidade. Quem tem autoconfiança, ele está baseado na tua verdade. O que você é e o que você não é. O que você é. Eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa habilidosa, eu cozinho muito bem, eu sou uma pessoa que escrevo muito bem. Quais são as suas habilidades? Eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa acolhedora, eu escuto as pessoas me elogiam por causa disso, disso. Isso é autoconfiança, isso é reconhecer sim as suas habilidades. Não estou dizendo que você tem que, mas será que não é feio, né? Admitir as minhas habilidades? Será que eu não vou parecer arrogante se eu admitir as minhas habilidades? Gente, isso é um pensamento isso é uma dinâmica, isso é um pensamento de que você tem que se diminuir para não parecer, né, arrogante para o outro. Você tem que se diminuir para não aparecer. Você está se diminuindo para não aparecer, para não deixar vir ao mundo a sua verdade. Por quê? Porque você tem medo das outras pessoas acharem que você é arrogante e te rejeitarem, porque você tem medo da rejeição. Então a rejeição é a base, a gente precisa trabalhar com a rejeição. Para que a gente não tenha medo de ser essa pessoa arrogante. Para que a gente possa, sim, mostrar a nossa verdade, ter coragem de mostrar a nossa verdade, o nosso brilho. Porque a gente fica com medo de mostrar o nosso brilho. A gente tem medo de mostrar a nossa essência com medo das pessoas acharem que nós somos arrogantes. E não. Porque se as pessoas acharem que eu sou arrogante, elas vão me rejeitar. E aí você tem medo da rejeição. E por medo da rejeição você embota tudo que você é, todo o teu brilho, toda a tua essência, porque vão me rejeitar. Por quê? Porque os pais mostravam lá atrás. Não mostre a tua essência, porque você vai ser rejeitada. Mostre o que a gente quer que você mostre. Faça o que a gente quer que faça, o que a gente quer que você faça. Porque senão você vai ser rejeitada. Então crescemos mulheres que têm medo de mostrar o seu brilho, que têm medo de mostrar a sua potência, e as outras pessoas acharem que somos arrogantes por conta disso. Não, gente, cada um tá no seu quadrado, cada um tem o seu brilho, cada um tem a sua essência.
E aceitar e entender isso é nos colocar nesse lugar de eu aceito quem eu sou. E nesse momento a gente começa a administrar essa voz que nos impôs, que nos colocou medo. Essa voz que falou pra gente que a gente não poderia brilhar, que a gente não poderia vir à tona, porque senão, se a nossa essência vem à tona, isso desagrada as outras pessoas, incomoda as outras pessoas porque as outras pessoas são incomodáveis, incomoda as outras pessoas porque elas também estão no processo delas, também são doentes. Agora, eu vou deixar de viver a minha essência, eu vou deixar eu vou embotar o meu brilho porque eu tenho medo das outras pessoas acharem que eu sou uma arrogante? Não, eu sei quem eu sou, eu sei das minhas habilidades, eu sei do que eu faço bem, eu sei da pessoa que eu sou, eu sei das minhas intenções. Então, se você tem muito claro isso dentro de você, acabou. Se você tem muito claro isso, acabou. E você aceita que a outra pessoa também seja tudo isso. Então, a autoconfiança não é nem se achar de mais e nem se achar de menos. É simplesmente tomar consciência e posse de quem somos. Do que sim fazemos muito bem e do que ainda precisa ser desenvolvido. Isso é autoconfiança. E se a outra pessoa achar que você é arrogante, é problema da pessoa. Agora, se você tiver com medo da outra pessoa achar que você é arrogante, o problema é seu. Você está com medo de ser rejeitada pela outra pessoa. Então precisamos olhar para essa rejeição. Para essa voz que fica de ai, que medo da outra pessoa, o que eles vão pensar, o que eles vão achar. O que a pessoa vai achar é problema da pessoa. O que a outra pessoa vai pensar a seu respeito é problema dela. A gente fica nessa competição, né, de quem, porque precisamos ser alguma coisa na vida, precisamos ser alguém. Isso nos foi imposto. Você não é nada e você precisa lutar para ser alguém na vida. Como se você não fosse nada, como se você não tivesse já inclinações para desenvolver habilidades, se você já não tivesse o teu brilho próprio, se você precisasse lutar para ser uma pessoa, para brilhar. Então, por falta dessa conexão com a essência, com a alma, a gente fica fazendo tudo que as outras pessoas querem, né? Para parecer bonitinha para as outras pessoas me amarem. Porque se eu fizer aquilo que elas querem, eu não serei rejeitada, eu serei amada. Então, você não tá afim de ir para um lugar, você não tá afim de ir para uma festa, mas será que a pessoa não vai ficar chateada? Né? O que a pessoa vai pensar? Então, quer dizer, você se violenta toda para não desagradar a outra pessoa. A outra pessoa é mais importante, o sentimento da outra pessoa é mais importante do que o teu, do que a tua necessidade, às vezes, de ficar mais quieta, de silenciar ou de trabalhar algumas questões antes de se colocar no meio. Mas não. Aí você, não, eu tenho que ir, eu tenho que ser forte, eu tenho que fazer as coisas. E aí, quando a gente vai para o mundo sem essa estrutura de autoconfiança, aí a gente entra nessa arrogância. Porque você entra nesse lugar, porque você sabe no fundo que você é uma porcaria. E aí você tem que parecer forte, você tem que parecer interessante, você tem que parecer que você tem uma desenvoltura para as outras pessoas. E aí você vai para esse lugar, né? Ou então de ficar acuadinha, ou então você vai querer ser, né, a sabichona, aquela que fala de tudo, aquela, né, intelectual, ou aquela, né, que tem uma opinião forte, porque as pessoas falam que aquela pessoa que tem uma opinião forte é uma pessoa autoconfiante. Então você fica levantando bandeiras aí que nem tem nada a ver com você,
para parecer que você acredita em alguma coisa, que você tem uma opinião forte de alguma coisa. É aquelas pessoas, né? Nossa, o sabidão, né? O intelectual, aquela pessoa que sabe tudo. Você vai falar com a pessoa de uma coisa, não, ela já viveu, ela já sabe, ela já estudou, ela... Não que a pessoa não tenha esse conhecimento. Mas eu tô chamando você para perceber quem você é. Se realmente você tem um conhecimento, você tá passando aquele conhecimento e tá tudo certo, lindo, maravilhoso. Não é para embotar, é realmente para passar, é realmente para colocar no mundo. Ou se você tá fazendo tipo, né? Não, eu sou o intelectual, a pessoa das opiniões, né? A pessoa que, né, que crítica, pessoa crítica, tem que ser uma pessoa crítica. Né? As pessoas gostam de pessoas críticas, as pessoas curtem a crítica. Tá, e aí você fica nessa crítica e vive criticando o mundo, vive criticando as pessoas, nada tá bom, tudo tá ruim. Na tua vida também, nada tá bom, porque você critica fora, você também critica dentro. Você critica fora, você critica dentro. Então eu tenho que ser aquela pessoa crítica, para parecer que eu sou intelectual, que eu sou inteligente, que eu penso fora das caixas. Tá, você tá fazendo isso para fazer tipo, ou você tá fazendo isso porque realmente é a tua essência? Sabe, gente, a gente precisa olhar para as dinâmicas, aquilo que a sociedade, que o mundo, a gente sente que o mundo nos impôs para parecer alguma coisa. E aí você entra nessa crítica, critica tudo e todos, e você vive essa crítica, e aí tudo fica cinza, tudo fica horrível, tudo fica péssimo. Porque você é a pessoa crítica, você não pode ver um defeitinho, uma coisinha errada que você vai lá apontar crítica. Então, gente, uma pessoa que vive nessa dinâmica é uma pessoa que nada agrada, não sente gosto, não sente prazer, não se realiza. Porque vem uma coisa boa, você já olha para crítica. Você já olha a coisa ruim. Você já olha o que falta, não o que tem, não o que tá vindo. Né? Aquela coisa. Ai, pai, mãe, tirei 7, 6 na prova. Mas não podia ter tirado mais, né? Tirei 9 na prova. Mas não podia ter tirado 10. Então, quer dizer, o que você conseguiu não é parabenizado, não é olhado, não é visto, não é reconhecido. Só é reconhecido, só é visto aquilo que faltou. Então a gente acaba continuando essa dinâmica, reproduzindo essa dinâmica do criticismo. Tudo é ruim, tudo é crítica. Né? É porque o governo, é porque não sei o quê, é porque as pessoas fazem assim. Elas fazem assim, elas fazem. São seres humanos igual você, igual eu, é lógico que elas fazem. Elas fazem. Mas você vai escolher olhar para fora, né? Então, quer dizer, você prefere olhar para fora, pro erro do outro, pro problema do outro, pra questão do outro, para mostrar que você é a grande sábia, que você sabe viver, que você sabe o correto. Ou você tá afim de sentar o bumbum na cadeira, olhar para dentro, porque lógico, é muito mais fácil a gente olhar para fora, que daí você vai para esse lugar da arrogante, de querer ditar regras na vida dos outros. Ou você tem coragem de sentar o bumbum na cadeira, olhar para dentro, olhar para essa crítica que tem aí dentro. Porque se você não fizer isso, tá tudo certo, você pode continuar fazendo do jeito que você acha. Quem está sofrendo as consequências dessa crítica é você. Que critica os outros para parecer alguma coisa e ao mesmo tempo não está percebendo que essa voz interna está aí, criticando. Te podando, te direcionando, falando pra você o que é certo e o que é errado, te julgando que você não falou certo com fulano, que você desagradou, que você não respondeu a mensagem, então você é uma pessoa ruim e a pessoa vai te rejeitar, porque você não foi bem lá naquela apresentação e os amigos da escola riram de você e por isso que você nunca mais vai poder fazer vídeos na internet, nunca mais, acabou aquilo na tua vida. Então, o quanto
coisa a gente carrega que a gente precisa olhar, que a gente precisa se conectar, para que a gente tenha coragem de colocar a nossa essência para fora. Mas não, a gente prefere parecer para os outros, na nossa arrogância, que eu sou uma pessoa que sei, que aponto, que ninguém sabe viver, viu? Ninguém sabe, tá todo mundo errado. Você é essa pessoa, né, iluminada da sua família, que veio trazer a verdade, que veio, né, desbravar aí para as outras pessoas. Ninguém sabe, só você. Será que você não está vivendo essa dinâmica da crítica? Né? E sendo essa pessoa muitas vezes arrogante e se esquecendo de olhar para o belo, de olhar para o bom, de olhar para o que já fez. Não só dos outros, tá? Mas de você em primeiro lugar. O que você já fez de legal para o mundo? O que você já fez de legal para você? Poxa, eu faço isso bem, eu cozinho bem, eu costuro roupas, eu falo bem em público, eu sou uma pessoa que eu acolho outras mulheres, elas me ligam para pedir conselhos, então eu sou uma boa acolhedora. Quem que eu sou? Né? A gente esquece, a gente não olha, a gente só olha para a crítica, para o que falta. Tá faltando, tá faltando, tá faltando. Não, mas se eu não for assim, se eu ficar olhando, se eu não olhar para o que falta, então eu não sou uma mulher ambiciosa. Claro, você pode ser uma mulher ambiciosa. Mas não uma ambição que vem do ego, que vem da luta, que vem da força. Mas um processo natural de evolução que acontece sem nenhuma força. Que isso vem da alma. Entende a importância da gente se conectar de novo com a alma? A gente está de bem com o nosso processo? Porque se a gente não está afinado com isso, a gente vai para esse lugar de tenho que fazer alguma coisa. A coisa só vai acontecer através do meu braço, da minha luta, do meu esforço. E aí eu tenho que parecer coisas para conseguir isso. E aí você se afasta completamente da tua essência. E aí se a essência, coitada, né, quer aparecer, paft, não aparece não. Aparece não, aparece não. Crítica, 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 crítica. E aí, né, gente, sem a conexão com a alma, sem a autoconfiança, né, que vem dessa conexão, que vem desse aceitar, que vem desse ser humilde, né? Essa humildade, né? Pra gente reconhecer o que ainda falta. E humildade também para reconhecer o que já tem, o que já conseguimos. Isso é humildade. Humildade não é a gente achar que somos menos. Humildade é a gente reconhecer quem nós somos, nem mais, nem menos. Reconhecer quem somos. Humildade é reconhecer quem somos, nem mais, nem menos. Não preciso me abaixar. Ai, como você é bonita. Não, são seus olhos. Nossa, como você é inteligente. Nossa, que legal que você conseguiu isso. Não, imagina. Tá cheio. Eu encontro isso direto no consultório. Mulheres que não reconhecem as suas habilidades. Mulheres que apagam aquilo de belo que há nelas. Porque elas têm medo de ser arrogantes. Elas têm medo de aparecer. O que mais aparece é isso. Tem mulheres que já chegaram falando, eu não consigo transformar a minha habilidade em trabalho. Que isso é tema até de outro programa, outra live, né? Porque é muito grande. Então, o quanto que nós estamos desconectadas. Então, gente, para finalizar, espero que tenha feito sentido tudo isso, né? Essa dinâmica mental que nos faz ter medo de ser arrogantes, né? Ao invés de deixar o nosso brilho vir à tona e simplesmente viver nessa humildade de quem somos. E para isso a gente precisa mergulhar profundamente no que
nas nossas habilidades, no que ainda falta desenvolver, porque ainda preciso desenvolver coisas. Poxa, eu quero, sei lá, falar em público, né? Eu tenho um sonho na minha essência de passar uma mensagem para as mulheres assim, assim, assado, ou de fazer uma transformação no mundo, ou de ensinar isso, mas eu preciso me desenvolver, mas eu não sei falar em público, então eu preciso fazer um curso, eu preciso criar habilidades, desenvolver habilidades para conseguir colocar a minha essência no mundo. E tá tudo certo, nós estamos aqui para isso. O mundo é cheio de possibilidades. Cheio de possibilidades de você se desenvolver, de você aprender o que você quiser. O que te impede são suas crenças, o que te impede são as emoções ainda obscuras aí dentro, que fazem você não dar vazão para a tua essência, para o teu brilho. Simples assim. Mas o mundo tá aí, cheinho de possibilidades para você. Basta você se abrir para isso. E você acionar esse fogo aí, essa chama para ir atrás. Mas para a gente acionar essa chama, para a gente acionar esse fogo, primeiro a gente vai precisar olhar para o elemento água, a gente vai precisar olhar para esse elemento ar, que são as emoções, que são os pensamentos, para que você possa estar cada vez mais integrada com a tua alma, integrada com a tua essência, sabendo o que é e o que não é, e aí depois disso reunir coragem, né? Reunir habilidades, reunir ali ferramentas para que você possa colocar a tua essência no mundo. Seja ela na tua profissão, seja ela como mãe, seja ela como dona de casa, seja ela como parceira, seja ela como amiga. É o teu jeito único de fazer tudo. Até a limpeza que você faz na tua casa, o jeito que você lava a louça, é diferente do jeito que a outra pessoa lava a louça e tá tudo bem. A gente não precisa ser igual a ninguém. A gente precisa ter essa clareza para entender, compreender, e essa humildade, né, para compreender a nossa essência, baixar a autoexigência, a expectativa do que eu deveria ser e deixar vir à tona quem eu sou. Mas para isso a gente precisa ter coragem. E é por isso que eu tô aqui, né? Por isso que eu realizo esse trabalho, tentando te ajudar, te levando gatilhos, te levando esse treinamento mental para que você possa alcançar cada vez mais a tua verdade e a tua essência. Queria te agradecer por estar comigo até o final desse vídeo, te agradecer pela tua presença e pedir, né, para você acionar o sininho, para você se inscrever no canal, para você comentar e me contar se fez sentido, o que você percebeu, se você ainda tá nesse lugar da arrogância, se você já tá mais, né, conectada com a tua alma, se você tem medo de ser rejeitada pelas pessoas, me conta aqui nos comentários, eu vou te responder com muito carinho. Muito obrigada. Um beijo para você